Olá, bem-vindo a Notícias do Momento nesse dia 4 de junho aqui, bem você, nesta quinta-feira estamos aqui falando desse dia de feriado, aí estamos fazendo também o nosso Notícias do Momento aqui diretamente de Dinarco, na Bélgica, e estamos aí trazendo para vocês as melhores notícias nacionais do Brasil, lembrando que domingo estaremos aqui em Amsterdã, na nossa palestra, vamos direto às notícias de hoje aqui, para você ficar sabendo de tudo que acontece aí, não passar vergonha, vamos diretamente aqui às nossas notícias aí com vocês, tá aqui o nosso cartaz Notícias do Momento, edição nacional, deixa eu colocar aqui melhor para vocês. A gente está vendo agora as melhores. A gente colocou também hoje nesse feriado, né? Queremos saudar todos nesse feriado de Corpus Christi, que Deus, nosso Pai, ilumine e abençoe a cada um de nós. E que o corpo de Deus faça que a gente também se alimente com a esperança, com a fé de uma vida em um futuro melhor para todos nós no Brasil. Tá, vamos lá então, Notícias do Momento, edição nacional, aqui, nosso cartaz internacional e nacional que já saiu daqui a pouquinho, música, oração, os vídeos de hoje, hipnose em massa, e o nosso Despertos da Era do Aquário, nosso vídeo que estamos aí sempre fazendo, tá? Então, um abraço a todos aí que estão hoje, teremos Despertos às 6 da tarde, eu vou tentar fazer isso, eu vou avisar depois quando chegar a hora do Despertos, tá? Vamos lá então. Aqui Notícia Nacional, atenção, povo querido do meu coração, o que está acontecendo? Agentes da CIA chegam ao Brasil, minha nossa, o que é isso? Agentes da CIA estão chegando aí, o que eles vão fazer, rapaz? Tá louco, o negócio tá ficando, né, cada vez mais forte aí, né, agentes da CIA. E Brasil começando os treinamentos de alguma coisa que vier aqui, que eles estão treinando aí, né? Lei Magnitsky de novo, parece que a retomada da Lei Magnitsky contra o Mora só aguarda aval de Trump. Minha Nossa Senhora, agora o negócio vai ficar forte aí e vão botar de novo a Lei Magnitsky no homem, rapaz, o que é isso? Urgente, Estados Unidos citam a atuação do ST contra Big Techs para aplicar novo tarifaço do Brasil. Ó, estão chegando, a Big Techs aí vão ter que, né, depois se incomodar com os Estados Unidos aí, tá? Estados Unidos reafirma o uso de todos os meios contra PCC e CV após críticas do L. Né? Parece que estão reafirmando o uso dos meios todo para derrubar o PCC e o CV, que vão ser enquadrados, já são enquadrados como grupos do mal, né? E para muitos analistas, L pode ter um fim político semelhante ao MAD, ao desafiar o Trump. Marco Rubio vê o governo brasileiro favorecendo as facções e impedindo ações contra elas, ou seja, parece que eles vão em cima da turma aí com justiça e com o poder que eles têm e têm condições de fazer, né? Perdido, ele volta a atacar Marco Rubio, mas algo fica bem claro, né? O traidor é o L e não é o Marco Rubio, então é isso, não é o L que é o traidor, não o Flávio. Então, te contar, né? Cada coisa que a gente vê aí que não tem sentido. Marco Rubio coloca o Brasil na lista de países não amigáveis. Graças às declarações e asneiras que o L tem falado, o Brasil agora está na lista negra do Internacional. E Rubio inclui o Brasil na lista negra por culpa do L. Por culpa do L. Exceto, ele falou Nicarágua, exceto Cuba, Venezuela, que ainda tem desafios, mas o Brasil está na lista, né, negra da turma dos Estados Unidos ali. Eles sabem que vão ter poder para entrar aqui e fazer as suas limpezas aí de maneira bem tranquila, porque aqui considerado o eixo do mal, né? Veja só que incrível isso aí, o eixo do mal, o Brasil, nosso querido Brasil, dentro do eixo do mal, Coreia do Norte, Brasil, Irã, Cuba, que é isso, rapaz? O Brasil não merece isso, meu, que é isso? Povo brasileiro, acorde. Vamos lá, continuando urgente. Estados Unidos cita decisões de Mora em documento de tarifaço ao Brasil. Propôs aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Olha só, gente boa! E Flávio vai acionar L no ST por crime de ameaça, após falar sobre, né, gravata. Ele disse assim que o Flávio devia vestir a gravatinha, aquela lá que bota em Gitmo, né? E aí agora, né, vou te contar, meu, o que é isso? O vídeo, ele sugere em botar gravata nos filhos do capitão e chamá-los de traidores. Veja só, né, evento em Goiás gerou forte polêmica a sugerir a gravata dos filhos do ex-presidente. Minha nossa, onde nós estamos lidando, né? O que é isso? E tem o Flávio também reage a ele após o presidente sugerir a gravata para ele e manda a resposta afiada, né?
A Trump diz que Flávio é um jovem inteligente que ama muito seu país, enquanto ele, né, não se sabe o que ele faz, tá louco. E detonou Flávio destrói ele após ele o ameaçar, né, Flávio destrói o L após ele ameaçar ele de botar a tal da gravata, né. É, meu, cara louco, né, botar a gravatinha no homem, quem vai perder é o engravatador, né, esse aí que vai perder a eleição, vai perder tudo, e vai parar no Chilindró do Madi, parece que os dois vão fazer companhia na sua cela lá, em breves tempos, é assim que será, né. Relatório americano destrói narrativa de L. Tarifa sobre o Brasil não tem relação com os brasileiros, com a interseção do Flávio e do Eduardo, não tem nada a ver. São coisas à parte do governo americano. E os Estados Unidos conclui nova investigação comercial e propõe mais 12% de taxação ao Brasil. As investigações sobre trabalho forçado foram abertas em março, com base na seção 301 da Lei de Comércio de 74, um instrumento utilizado pelos Estados Unidos. Então, concluiu nova investigação comercial e propõe mais 12% de taxação ao Brasil. Poxa senhora, o que é isso, rapaz do céu? E a orientação de L aos ministros para reagir ao novo tarifaço do Loirão, comandada por Geraldo Alckmin, a reunião de emergência para discutir o novo tarifaço americano sobre essa nova influência americana que está vindo aí com tudo em cima do Brasil. Gente do céu, o que é isso, meu? Tá louco? Em carta, Flávio Bolso pede a Rubio que poupe Brasil de nova proposta de tarifaço. Então, o Flávio está tentando, né, dizer, não bota tarifa não, né, tal. Ele está sendo um bom intermediador. Hein? Ele é desmentido no Jornal Nacional sobre tarifaço. O jornal exibiu uma reportagem anunciando um novo pacote dos Estados Unidos e apresentou justificativas oficiais das medidas que são feitas não por causa do Flávio, mas sim por questões mesmo técnicas. Tá? E o governo Trump ignora apelos de L e classifica práticas do país como irrazoáveis, ou seja, não são aceitas mais, tá? Então eles estão em cima aí com toda certeza para fazer a limpeza. E a repórter da Globo, responsável pela cobertura da Casa Branca, desmente o L. A tarifa é culpa do L e do ST, e ele sabe disso. Foi informado pessoalmente quando esteve nos Estados Unidos. A culpa é dele, né? Então o Brasil tem até 15 de julho para negociar saída para tarifaço. O governo Trump propõe a sanção de 25% e alega práticas irrazoáveis, assim diz na sua própria palavra, né? Então, diz o Flávio que o L é um falso presidente, muito mais interessado em abrir as portas do Planalto para o braço financeiro do PC, a Deolane, do que em combate a gente que fabrica o tal do talquinho do mal, né? O talquinho do capeta. Assim diz o Flávio. E também diz aqui, o Urgente L diz que vai enviar carta a Trump pedindo para ele retirar mais tarifas. E L parte para cima dos Estados Unidos e dispara contra Rubio. Parece que, né, não adianta atacar os Estados Unidos, nem muito menos o Rubio. Ele sabe que já acabou, deu para ele, não tem mais vida nenhuma. Né? E a indicação de embaixador de Trump e Marco Rubio acendem alerta a L. A indicação do novo embaixador digamos, é um peso nas costas do pessoal da canhota aqui do Brasil, porque sabe que ele vai ser linha dura, né? E Urgente L parte para cima e chama Trump de imbecil, esse suposto vídeo que circula nas redes sociais, parece que afirmando que o Brasil não deve aceitar esse tratamento distinto, né, para ele. Pois é, aí a gente vê que, então, tá vendo que a coisa não tá fácil, não, gente, não tá fácil, não, é xingação de tudo que é lado, vou te contar. Estados Unidos conclui nova investigação comercial e propõe mais 12% 12,5% tarifa de taxação ao Brasil. E a maioria dos brasileiros aprova a decisão dos Estados Unidos sobre o PC e CDD, aponta a pesquisa. Então o povo brasileiro disse sim, yes, pode vir aqui levar os meninos, mano, pode levar os manos, pode sim, pode vir. Assim diz o povo brasileiro. E Estados Unidos rebatem alegações do governo L e afirma que Pix não é alvo das sanções contra o PCC e CV, né? Então, os Estados Unidos estão rebatendo as afirmações. E Estados Unidos propõe nova taxação em mais de 58 países por trabalho forçado. Olha só. E também Flávio diz que quando ele foi aos Estados Unidos, ele não foi como presidente, foi como defensor do PCC e do Comando Vermelho. Ele fez mais pelo delito do que pelo povo. É bem isso aí, né? Então,
Então, vou te contar que coisa. E a filha de Hélio surge com Deolane Bezerra e diz: já entrou para a família, né? A Lurian, filha do Hélio, a Deolane, membro do PCC, né? Vamos lá, gente, já entrou para a família. Então, Deolane Bezerra prestigiou a posse de Hélio no Palácio do Planalto e posou junto a Lurian e Danilo. Isso é notícia velha, né, de 2023, mas é da família, gente. Então, dos nossos bandidos cuidamos nós, diz ministro Múcio, sobre decisão dos nossos Estados Unidos. Então, ele respondendo a história que ele disse, os nossos bandidos, diz o Múcio, né? Dos nossos bandidos cuidamos nós, diz o ministro, mas não é verdade, porque eles não cuidam, eles vão lá dar papinha na boquinha deles, gente. Então, o que é isso? Onde é que está? Será que existe alguma lógica nessa conversa toda? É claro que não. Bom, a revista UOL está falando, Rubio diz que o Brasil não é um país amigável aos Estados Unidos, assim como Cuba e Venezuela. E também ele critica a fala de Rubio. O presidente Lula classificou o secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo que ele está passando dos limites e tal, mas não adianta, conversa mole, não enche barriga. O que precisa é ação. Ação. Então o mercado terá que se adequar, diz Lewandowski sobre o caso do PCC, CV. Então ele está justamente aqui em Lisboa, lá em Lisboa, que eu estava lá semana passada, na chamada, um fórum econômico, foram a Lisboa e fomos lá para tentar e tal, né? Bom, não deu certo, foi esvaziado isso aí, ninguém deu bola para essa gente aí. Continuando aqui com vocês, com a farra do Vorcaro para autoridades brasileiras com russas e ucranianas em Nova York, custou quase 12 milhões de reais. A planilha apreendida pela PF no celular do dono aponta gastos milionários com festa, jantar, uísque, charutos e eventos para autoridades. Então essa é a farra de Vorcaro para autoridades brasileiras com as russas. Botou as russas lá no negócio e entregou para os caras. Olha, se diverte com a menina aí, vamos lá, gente. Que quem paga é o povo, e o povo não tem que comer, mas nós aqui estamos se fazendo em cima deles, tá bom? É isso aí. O Vorcaro quer retomar o Master na delação para vender ativos, saldar dívidas e ficar com saldo pós-liquidação. A ideia é transformar a liquidação em ordinária, que seria administrada. As autoridades ficaram perplexas, pois o Fundo Garantia já pagou mais de 35 bilhões a credores da instituição e, procurada a defesa do ex-banqueiro, não retornou à coluna. Aqui diz a Folha de São Paulo. Vorcaro resiste a ampliar delação e diz que repasses a políticos ocorreram por amizade, né? Claro. Então ele tenta reformular o acordo, mas continua sem admitir delitos. E delação rejeitada de Vorcaro revela novo contrato milionário com a mulher do Mora. Delação rejeitada revelava um contrato que disse que o pagamento seria de 50 milhões de reais e não chegou a ser feito porque o documento não foi assinado, né? Mas assim, eles tentaram mais um documento, além daqueles 129 milhões, mais um de 50 milhões. Gente, o que é isso que a gente está vendo aqui, meu Deus? Defesa de Vorcaro apresenta nova proposta de delação. É contrato que não acaba mais, é o contrato da Viviane Baixa de 129 milhões, agora um novo contrato de 50 milhões. Onde é que nós vamos parar, gente? E o povo, onde é que fica nisso? Aqui, urgente, a delação rejeitada de Daniel Vorcaro revela novo contrato milionário com a mulher dele de 50 milhões, como eu falei, que está sendo um escândalo geral no Brasil aqui. A delação rejeitada revelava um contrato com a mulher de mais de 50 milhões de reais, de Jornal da Cidade, minha nossa, né? Além das festas milionárias que foram vistas aí em Nova York, outros mais, minha Nossa Senhora, que é isso? E XP discute com o BB, Banco do Brasil, potencial entrada no socorro ao BRB, que é o Banco de Brasília, né? E a Haddad sugere CPI do Banco Central. A ministra da Fazenda, a Fernanda Haddad, criticou a fiscalização e quer em cima do Banco Central e não do Master. Engraçado, né? Que aqui o bandido vira mocinho, o mocinho vira bandido. É assim que funciona a canhota, a inversão dos papéis, né? Vamos em cima do Banco Central, porque ele é muito rigoroso, né? E aí o que acontece? O povo, mais uma vez, né? Bye.
O povo sempre leva o pé naquele lugar. E ex-governador investigado no caso BRB possivelmente será detido. Mais um que vai em cana logo, logo, ex-governador, né? Vou te contar, o pessoal vai em cana mesmo. E bancos que darão fiança ao BRB pedirão aprovação de lei específica. Bom, aqui também a gente vê, né? Foi detido por combater o delito, né? Certos militares e pessoas expoentes na comunicação estão sendo detidos por falarem a verdade. Isso é, o que se chama, é que se chama isso, né? A ditade. Esse aqui também é um pouco antigo, mas foi encontrado já sem vida o doutor Luiz Felipe, advogado dos réus do 8 de janeiro, que denunciou Mora à OEA. Então não adianta denunciar, porque eles, é assim, né? Se meteu com eles, eles botam em cana, né? Que triste isso aqui, né? Carlos faz forte desabafo após visitar o pai. Revoltante ver inocentes detidos enquanto há criminosos defendendo PCC e CV, né? É um absurdo. E diretor da PF defende novo inquérito para apurar o uso de recursos no caso Dark Horse. E mensagens indicam que Vorcaro priorizou pagamentos ao filme Dark Horse após pedido de Flávio. Força Aérea Brasileira credenciou o Banco Master para consignados em meio a alerta sobre a instituição. A FAB botou o dinheirinho do Brasil ali também no Master, a gente está tudo no mesmo saco, é tudo farinha igual. E ministro André Mendonça recebe mais um pedido para instalar a CPMI do Banco Master, mais um CPMI. Então a CPMI do Banco Master está sendo pedida por várias autoridades e certamente sairá também em breves tempos. Muito grave, o governo L retoma convênio com entidade ligada ao PT, investiga a máfia do INSS e André Mendonça cobra da PF materiais da quebra de sigilo da amiguinha de Lula, né, da amiguinha de Lula, que também estava envolvido em uma série de maracutaias das grandes aí, né, informante do esquema envolvendo Lulinha, toma decisão inesperada. E em atitude inacreditável, o INSS petista reativa acordo com a entidade envolvida na roubalheira aposentados, né? E o cofre do INSS está sendo aberto aí pelas mãos de certo presidente para botar a mão na cumbuca e botar no seu bolso, gente. Assim que funciona o Brasil. PF, Brasil, Zil. PF desarticula a quadrilha de tráfico internacional. Agentes miram a organização suspeita de movimentar 70 milhões. E após corte orçamentário milionário do governo Lula, a ANAC reduz 40% da fiscalização aérea e suspende provas de comissários e pilotos, né? Ou seja, agora, né, o dinheiro tirando dinheiro da segurança da aviação para dar para os meninos do SCCV. E confirmado que o nosso capitão é o legítimo presidente no Brasil. A caixa preta foi aberta, Barroso. Depois do Mike Pence, americano, deixa claro que o Brasil foi vítima de um golpe, né, de Estado por essa turma aí, tá? Então, aqui mais uma outra história aí que eu nem vou contar, nem vou falar muito, porque a gente já fica meio nervoso com essa situação acontecendo, né? E pré-candidato a deputado é detido em operação contra a CV. A área de Mora suspende julgamento sobre porte de arma para guardas municipais. E aqui dizem, mora na colônia de férias de Lisboa, o pedido desnecessário. Então, ele é comparado a Stalin e ao bigodinho alemão após fala polêmica sobre traidores da pátria. Impressão aumenta e oposição protocola impeachment 2.0 contra ministros de L. Alcolumbre barra PEC da 6x1. Não me obrigue a fazer isso. Então, IL minimiza sobre a depressão em discurso e repercute mal nas redes. A jornalista é expulso do Gilmar Palusa pela PF. Veja o vídeo. E declaração de imposto de renda pode passar a ser automática em até 3 anos. E a gente vai ter a isenção do imposto de renda logo, já falei sobre isso aí, né? E aqui, ó, prejuízo dispara estatal queima 1,4 milhão por hora. E o Brasil se destaca no ranking da vergonha em relação à qualidade dos asfaltos, que estão muito maus, e o asfalto brasileiro é um dos piores do mundo. Senado aprova projeto nessa terça-feira que dificulta a ABO legal em pequenos. Muito bom, Damares, ajudando isso aí. E Partido dos Trabalhadores cria núcleo voltado às religiões de matriz africana. Então, as religiões africanas vão ter algum tipo de regalia, né? E pois é, então, ele se irrita com a equipe por ter que pedir água. No outro mandato tinha 4 homens atrás de mim, diz ele. Será que estavam fazendo o quê esses homens atrás dele? Primeira turma do Supremo forma a maioria para manter a invasão de fazendas pelo MST. Olha, eles querem manter a invasão de fazendas pelo MST. Que horror, gente, o que é isso, né? Pois é.
Então, aqui mais essa, tem outras coisas, né? Eles falam que não devemos beber água pública por eles estão botando coisas incríveis aí dentro da água para deixar a população abobada, né? E a Anvisa manda recolher lote de água mineral após bichinho ser encontrado lá. Mas cuide muito para vocês poderem tomar água da fonte, né? Outras coisas. Estão botando coisas aí no ar, na água. Minha nossa, não se sabe quantos subprodutos estão botando aí. E, bom, a bactéria encontrada na Cristal é a mesma que já foi encontrada na IP. E a Anvisa suspende lote de água Cristal após detecção de bactéria. A medicina, diz o Lair Ribeiro, há mais de 100 anos se transformou em um comércio e a população está pagando por isso. A gente saudável não dá dinheiro, não compra remédio, remédio apenas remedia. Como a indústria farmacêutica vai sobreviver sem suas ações? Então a cura está justamente na natureza, principalmente, né, no contato com a natureza, que não se pode patentear. Aí sim diz o Lair Ribeiro, palmas para ele aí, né? Bom, como eu falei, esse maio já teve corrupção, imagina junho, que é o mês da quadrilha, te contar, meu, tem muita coisa chegando. Então, gente do céu, muita coisa. A gente não, minha nossa, aqui dá para ficar o dia inteiro fazendo notícia que ainda não dá tempo. Então, nesse feriadão, vocês, feriado aí de Corpus Christi, que Deus, nosso Pai, ilumine e abençoe vocês todos, que tenham muitas bênçãos, né? Muitas bênçãos que vêm de Deus, muitas bênçãos do corpo de Deus, abençoe. Quem puder ajudar o canal aqui, a gente agradece. Então vai deixando o seu like, a gente vê no próximo vídeo. Grande abraço, a luz venceu, beijo aí, tchau, tchau.